A Bíblia e os dinossauros. Um dos maiores desafios da humanidade é tentar descobrir de que forma os dinossauros desapareceram da Terra. A maioria dos cientistas acredita que a queda de um asteroide há 66 milhões de anos atrás teria provocado sua extinção. Em contraponto, pergunta-se, mas será que há alguma resposta do lado religioso sobre o assunto? Se a resposta é sim, por qual motivo Deus criou os dinossauros e depois permitiu a sua destruição? Será que poderemos responder a essas questões? Pois bem, para descobrir, vamos à nossa pesquisa. A Bíblia Sagrada ensina que Deus, através de Jesus, o Verbo, criou todas as coisas, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. Ele fez os céus, a terra e todos os seres vivos que nela estão, conforme Gênesis, capítulo 1, verso 1 e o Salmo 135, verso 6. Logo, podemos afirmar que foi Ele quem criou os dinossauros. Entretanto, indagamos quando eles foram criados. A ciência afirma que sem o Sol não há como existir vida na Terra, pois a estrela maior é a responsável por toda a fonte de energia no planeta. O processo de fotossíntese, que tem a função de promover o crescimento das plantas, depende exclusivamente dele, do Sol. Ele também permite que a água esteja em um estado líquido adequado para consumo. Resume-se que sem ele, o Sol, a Terra não poderia existir. Frente a isso, podemos supor que os dinossauros não existiram antes de Gênesis capítulo 1. Isso porque a criação do Sol é mencionada somente no versículo 4 do livro de Gênesis, lá no capítulo 1, bem como a formação da Lua e as estrelas. Logo, possivelmente, eles teriam existido em um período após a formação do sistema solar. Isso faz sentido ao lermos que os répteis passaram a existir logo depois da criação dos astros celestes, conforme narrado em Gênesis capítulo 1, do verso 20 ao verso 24. A novela bíblica Gênesis, da Rede Record de televisão, interpretou que os dinossauros teriam surgido após a expulsão de Satanás. Deus lançou o diabo e os demônios da terra, por isso o planeta teria sido destruído. Segundo eles, os dinossauros foram extintos devido à queda de Satanás. Contudo, a interpretação é uma das várias formas de tentar entender como os dinossauros foram destruídos. Bom, como os dinossauros poderiam viver na Terra sem o Sol? Voltamos a essa questão e ela fica no ar. Bom, vamos agora então dar prosseguimento às investigações. Vejamos o que a Bíblia fala a respeito dos dinossauros agora. A partir do momento em que a Escritura Sagrada afirma que Deus criou todas as coisas, conforme está escrito em Jeremias capítulo 10, verso 16, podemos logo considerar que Ele é o Criador dos dinossauros, conforme já foi citado no início do nosso vídeo. Os dinossauros podem, talvez, estar incluídos quando Deus fez os grandes monstros, os répteis e as bestas feras, conforme descrito em Gênesis capítulo 1, verso 20 e 24, conforme também eu já citei aqui. Contudo, a palavra de Deus não fala da criação dos dinossauros de uma forma clara e lógica. Alguns estudiosos acreditam que os dinossauros existiram até o dilúvio e que após isso teriam desaparecido. Entretanto, essa interpretação vai contra a teoria que foi citada no início deste vídeo, onde vimos que os cientistas afirmam que um meteoro foi a causa da extinção dos dinossauros. Alguns dizem que Deus tinha um objetivo ao criar os dinossauros e que, quando esse objetivo se cumpriu, Deus permitiu que eles fossem destruídos. Bom, o certo é crer que as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras do Senhor, conforme está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29.